Olá, boa tarde. Estamos começando mais um De Bem com você. E hoje a gente vai conversar sobre a saúde do homem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, os homens vivem em média 7 anos menos do que as mulheres e têm mais doenças, do coração, câncer, diabetes, colesterol e pressão arteriais elevadas. No Brasil, por exemplo, o câncer de pulmão é o que mais mata, e próstata também, são juntos os que matam mais de 30 mil homens por ano. Neste programa, nós vamos saber quais são algumas doenças que acometem os homens e também as formas de tratamento. A saúde do homem é um tema muito importante para ser abordado e ainda muito pouco falado, De um modo geral, nós podemos agrupar as causas da baixa adesão a tratamentos de saúde em 2 grupos principais de determinantes, que se estruturam como as barreiras entre o homem e os serviços e as ações de saúde. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso com o médico urologista André Lopes Salazar. Olá, doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao De Bem com você. Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui e eu espero que eu possa contribuir um pouco com a experiência que nós temos de muitos e muitos anos preocupando com a saúde do homem, Tenho certeza que sim. Doutor, começa contando para a gente que aí no consultório, no dia a dia, o senhor encontra com os homens. Conta para mim por que eles ainda são tão resistentes, a irem ao médico, a se cuidarem. Sim, é um ótimo começo, porque realmente existe ainda essa resistência, porém ela vem diminuindo ano passa ano. O Novembro Azul, que é o que nós estamos vivendo, que é o mês que se para falar sobre o câncer de próstata e a prevenção, a detecção precoce do câncer de próstata, é o mês que o homem então para pensar sobre a saúde dele. Então, da próstata faz com que o homem vá ao consultório e a partir daí ele possa cuidar da sua saúde como um todo. O urologista, eu acredito, ele tem um papel fundamental nisso, porque ele serve como o primeiro contato do homem com o médico. Nós avaliamos a saúde como um todo, não somente câncer de próstata, mas muitas vezes até diabetes, hipertensão, e ajuda o homem a dar continuidade no melhor tratamento para ele. Mas eu acredito que existe um mito em volta da consulta do homem no urologista pelo exame do toque retal, que é uma das formas do exame físico que se detecta o câncer de próstata, mas é um mito que vem acabando, graças a Deus, Sim, doutor, e aqui no De Bem com você, em outras ocasiões, isso já foi abordado. As meninas na adolescência, elas vão à ginecologista. O menino nunca vai ao urologista, o homem só vai depois de uma certa idade e sempre com esse mito do toque retal. Só que a especialidade é muito mais ampla, E digamos que a especialidade mais voltada para o homem. Exatamente. Você falou muito bem, as meninas são levadas pelas mães desde a adolescência, do início da adolescência para fazer consulta com o ginecologista e a partir daí ela vai seguindo esse acompanhamento. E existe uma mudança. Atualmente nós observamos que vários pais levam os meninos adolescentes para iniciar também a consulta com o urologista. Isso eu percebi, ao longo dos anos a gente observa isso. Eu acho extremamente válido, como eu já falei, é o primeiro contato do homem com o médico, mas essa mudança a gente tem observado atualmente, mais que nunca. Doutor, e quais são as principais doenças que acometem o homem? Sim, como você falou na sua introdução, em termos de câncer, o câncer de pulmão é o mais prevalente, aliás, o câncer de pulmão é o mais letal e o câncer de próstata é um dos mais prevalentes. Ele só perde para o câncer de pele e é prevalente, porém não tão letal. Ou seja,
detectado em fases iniciais, o câncer de próstata pode ser tratado sem que o homem vá a óbito por causa dele e sem ter se detectado numa fase precoce um prejuízo tão grande na sua vida. Então, assim, são inúmeras as doenças que acometem os homens, mas em termos oncológicos, o câncer de próstata ele é extremamente significativo. Para os tabagistas existem, o câncer de bexiga também é muito relevante, seguido de outros cânceres específicos. A gente tem até que comentar sobre o câncer de pênis. Ele não é tão comum, mas não é raro. Nos homens mais jovens, e ainda falando de câncer, vale a pena dizer sobre o câncer de testículo, que apesar de extremamente raro, é o câncer mais prevalente no homem dos 15 aos 35 anos. Então, assim, não é raro nós atendermos ou no Instituto Horizonte ou até em outros locais especializados em câncer que direcionam, então, adolescentes e homens jovens com câncer de testículo. Ele é muito frequente nessa faixa etária de 15 a 35 anos. E as outras doenças não oncológicas, cálculo, litíase urinária, infecção urinária não é raro no homem, principalmente relacionado a doença sexualmente transmissível, como a uretrite, e além disso a prostatite. E hipertensão, dislipidemia, diabetes, descontrole de colesterol, obesidade. Então, assim, infelizmente, com a vida atual, nós estamos passando por todas essas possibilidades, né? Verdade. E essa questão, né, da não adesão a essa atenção básica foi um dos assuntos que nós conversamos com a sua colega aí do Instituto Horizonte, né, a Renata, psicóloga. Então, assim, essa falta de cuidados com as medidas de atenção integral por parte do homem decorrem das variáveis culturais. Os estereótipos de gênero potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é um ser masculino. Nós vamos ver um vídeo, então, da psicóloga Renata Ribeiro. Vamos ver. A gente vê, inclusive, uma resistência dos homens de procurarem aí um psicólogo, né? E a psicologia, quando ela entra, a psico-oncologia, quando ela entra aí para ajudar esses pacientes na questão psicológica, ela vem numa questão até um pouco mais prática, né? Esse homem, ele chega com um sentimento de impotência muito grande, com um medo, com uma raiva, com uma perda da masculinidade, né? Com dificuldades sexuais. E a psico-oncologia, ela ajuda a que esse homem ressignifique aí a sua história, amplie a consciência para outras formas de lidar e de enfrentar o adoecimento, né? Outras possibilidades de ter relação sexual, por exemplo, né? E é uma conversa que normalmente os homens têm uma dificuldade de falar até com o próprio médico. Então eu acho que a psicologia, ela entra como um espaço para que ele fale das suas dificuldades, né? Fale o que está acontecendo para que a gente possa ajudá-lo a melhorar a qualidade de vida, para que a gente possa fazer com que ele arrume outras formas de lidar e de se adaptar a essa nova condição, né? Então, a psicologia, muitas das vezes, os pacientes falam, eu não preciso de psicólogo, não sou louco, mas a gente entra numa outra questão, né? Que é dessa questão prática mesmo, de fazer o que pode ser feito nesse momento para que você se sinta melhor, para que você tenha qualidade de vida e para que você fique feliz, né? Eu acho que essa é a intenção da psico-oncologia nos pacientes que estão aí fazendo um tratamento ou passaram por alguma cirurgia. Essa fala dela vai bem de encontro a isso que a gente comentou no início do programa, né, doutor? As crenças, essas dificuldades de aderirem a certos tratamentos, seja por receio, por medo. Acho que a falta de tempo, que é um fato hoje na nossa sociedade, também encaixa como uma desculpa para esse homem, né? Ele cuida da família inteira, mas se deixa de lado. Perfeito, exatamente. Em relação à saúde do homem, especificamente em relação à saúde do homem, ela tocou num ponto que é fundamental. Eu posso comentar sobre isso? À vontade. Pois então, é sobre a saúde sexual masculina, né? Que também vai de encontro ao nosso tema, saúde do homem. E ela também é muitas vezes abordada no consultório urológico e também está relacionada à próstata, porque a disfunção erétil, ela é uma das principais consequências
do tratamento do câncer da próstata. E é pior quanto mais avançado esse câncer. Daí a importância de você detectar uma fase inicial para não ter tanto impacto. O que a gente observa muitas vezes é que o homem, principalmente o brasileiro, o homem latino, como ela muito bem comentou também, sofre daquela que a gente chama de síndrome de performance, né? Ele tem que ser um super-homem. Muitas vezes baseado em mitos de filmes e de comentários de amigos que de longe não refletem a realidade. E esses pacientes já chegam com a saúde sexual debilitada no momento do tratamento. E o tratamento não vai ajudar isso, vai atrapalhar. Então, se já está ruim antes e vai atrapalhar um pouco, fica pior depois. Então, a saúde sexual do homem, ela é fundamental e deve ser abordada também, né, no mês de novembro, no consultório urológico e sempre que o homem parar para ir ao médico. Doutor, já que o senhor tocou nesse assunto importantíssimo, nós também temos a fala de um colega do senhor, urologista também, a respeito dessa questão da saúde sexual em relação aos pacientes que têm algum problema, precisam fazer uma quimioterapia, por exemplo, e acabam ficando inférteis. Vamos ouvir. O comprometimento da fertilidade muitas vezes ocorre pelo tratamento e não pela doença em si. Por exemplo, no câncer de próstata. O tratamento cirúrgico vai interromper a saída do espermatozoide. E a radiobraquiterapia vai prejudicar a produção e a qualidade do espermatozoide. A recomendação nesses casos é o congelamento seminal, que deve acontecer antes de se iniciar o tratamento. E o congelamento seminal acontece através de uma coleta do sêmen e a gente acrescenta algumas substâncias crioprotetoras e em seguida essa amostra é congelada progressivamente até menos 196 graus Celsius e essa amostra pode ser mantida por tempo indeterminado. Doutor, então, é um assunto complexo, né? Eu não vou deixar o senhor comentar agora, eu vou deixar no suspense, assim, em suspenso, no ar, para chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar a respeito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje eu converso com o médico urologista André Lopes e o nosso tema é saúde do homem. Continue com a gente. Já estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir o programa, eu quero te falar sobre este código que fica aqui na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, será direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. E se puder, ajude! Hoje o De Bem com Você está falando sobre saúde do homem. E para falar sobre o assunto, eu converso com o urologista André Lopes Salazar. Doutor, deixei o senhor aí no ar, em suspenso, que nós mostramos a entrevista do seu colega Eduardo Murtê, urologista também, falando sobre essa questão da fertilidade. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, né? Porque já deve ser um impacto muito grande para o homem ter um diagnóstico de câncer. E ainda, dependendo da idade dos projetos de vida, além desse diagnóstico, vem essa possibilidade da infertilidade. Como lidar com isso? Exatamente. É uma situação bem complexa e, como eu já falei anteriormente, sobre o câncer do testículo, né? O câncer de testículo acomete o homem na idade que ele está mais preocupado ainda com a fertilidade. Como eu já disse, é dos 15 aos 35 anos, a frequência maior de acometimento do câncer de testículo. E a quimioterapia, que é um dos pilares do tratamento, ela agride diretamente o testículo contralateral. Então, muitas vezes, você tem que tirar um dos testículos, que obviamente está com o acometimento do câncer, e você complementa o tratamento cirúrgico com a quimioterapia. E daí resulta na infertilidade. E é muito importante, o paciente ele é informado e ele faz realmente a criopreservação do espermatozoide para a futura fertilização, se for necessário. Além disso, outros cânceres também acometem a fertilidade através, obviamente, da quimioterapia.
A quimioterapia é um tratamento pesado, ele é efetivo, mas ele não é fácil e realmente ele acomete essa parte. Sim, daí reforçar mais uma vez isso que o senhor disse no início do programa, né? De cada vez mais os meninos, os jovens estarem indo ao consultório. Embora seja um tipo raro de câncer, né, doutor, como o senhor disse, é importantíssimo fazer essa prevenção para que se consiga, além de um controle efetivo da doença nos primeiros estágios, também que a gente consiga fazer essa preservação aí da fertilidade. Exato. Né? Doutor, e a gente está falando aí Novembro Azul, isso tudo, só que o Ministério da Saúde vê isso de uma forma bem mais ampla, né? É um mês que a gente, aliás, deve ficar repercutindo, falando isso todos os outros meses do ano, importantíssimo isso, mas a gente tem que lembrar que é saúde integral, né? A gente destaca aí esses itens, mas é saúde do homem de uma forma integral. Exatamente. E isso vai ser cada vez mais, né? Como o homem tem a chance de ter contato com o urologista, que acima de tudo não é só específico de próstata ou de rim ou de bexiga, é o médico, ele vai ter acesso às outras questões da sua saúde. E eu queria chamar a atenção também para a próstata. O Novembro Azul é para o câncer de próstata, mas a próstata, o que é a próstata, né? A próstata é uma glândula do sistema gênito-urinário masculino e ela fica localizada na saída da bexiga, ou seja, o canal da bexiga passa por dentro dela. E quanto mais tempo o homem vai vivendo, e a partir dos 45, 50 anos, ocorrem uns fenômenos da próstata que é o chamado hiperplasia, que é o crescimento da próstata, é um crescimento benigno, diferente do câncer, que é uma neoplasia, que é uma coisa maligna. O crescimento da próstata, da hiperplasia, vai dificultar o homem para urinar, que é um dos grandes problemas que os homens a partir dos 50 anos enfrentam. E isso associa maior infecção de urina, a inflamação da próstata, que é a prostatite, formação de cálculos na bexiga e várias outras situações. Então, mais um ponto que nós temos que chamar a atenção para a saúde do homem, que é também relacionado à próstata, mas não especificamente relacionado ao câncer, que é a dificuldade que vários homens vão ter para urinar principalmente a partir dos 50 anos. E daí a importância de procurar o médico para olhar esse aspecto da saúde. Importantíssimo falar sobre isso, porque eu não vejo esse assunto sendo falado aí nas entrevistas, né, que a gente costuma acompanhar nessa época do ano. Bom, e como nós falamos no primeiro bloco, alguns homens deixam de realizar algumas consultas, né, por acreditarem que isso vai ferir seu ego, sua masculinidade. Então, a Renata Ribeiro, psicóloga, também contou sobre a importância da adesão aos tratamentos indicados e como isso afeta a saúde do homem. Vamos ver. E o que a gente percebe muito é que os homens, para procurar uma assistência médica, né, para fazer sua prevenção, eles prorrogam muito, né, com medo dos exames de toque retal, com medo de um adoecimento, porque esses homens, muitas das vezes, eles trabalham muito, né, eles que dão conta ali, muitas das vezes, do suporte em casa, então eles vão postergando buscar esse atendimento, esse autocuidado. E o que a gente percebe é que o câncer de próstata, por exemplo, é um câncer que ele não dá sinal nenhum no início. E quando começa a ter aí os sintomas, essa doença ela já pode estar avançada. Então, alertar os homens, né, façam seus exames, é muito importante. Vamos tirar o estigma aí da questão do toque retal, por exemplo, que é um exame simples, né, para evitar aí que essa doença fique avançada. Então, doutor, quer comentar algo aí a respeito dessa fala? Fica à vontade. A Renata chamou a atenção para uma coisa que eu esqueci de falar e merece ser frisado. O câncer de próstata, ele realmente manifesta com sintoma, né? Dor, alguma coisa assim. E isso é muito complicado, porque a partir do momento que ele manifesta um sintoma, é uma doença avançada. É uma doença que às vezes não vai ter a possibilidade de ser curada e a gente parte então para a intenção paliativa, que é simplesmente controlar sintomas, mas sem o intuito da cura.
Então, assim, nas fases iniciais, onde que nós temos 92%, 94% de cura com a cirurgia, ou com a quimioterapia, ou com a radioterapia, e muitas vezes até elas associadas, o câncer de próstata é assintomático. Outro fator que tem que ser levado em consideração, tanto para qualquer tipo de câncer e muitas vezes até para outras doenças, é o caráter familiar. Quando você tem parentes de primeiro grau, isso para a próstata, quando você tem 2 ou mais parentes de primeiro grau, isso é extremamente relevante. E aí o homem tem que procurar o consultório urológico a partir dos 40 anos. E desse ponto vai ser, então, estipulado qual que é a estratégia de rastreamento para aquele homem. Hoje em dia, a medicina ela não é um terno de loja de varejo, é um terno de alfaiate. Ele tem que ser individualizado para cada paciente, que é a medicina padrão ouro, que todo mundo merece, né? E o senhor falou uma coisa aí, dessa questão do tratamento paliativo, a doença só quando ela chega a manifestar algum sintoma, porque já está num estágio muito avançado. E aí eu pergunto para o senhor, os homens não têm essa noção, né, de que um exame, que vale a pena deixar o preconceito de lado, fazer um exame que muitos temem, que muitos acham que vão mexer com a sua masculinidade, mas eles não conhecem o que é realmente ter uma doença dessa, passar pela dificuldade que é, né, doutor? Exatamente. Assim, o estigma do toque retal é quase que uma brincadeira, né? Depois que eu que sou urologista, faço várias consultas durante o dia, é parte do exame físico. Da mesma forma que nós palpamos um abdômen para ver se tem um aumento do fígado, ou que seja, você mede a pressão, um toque retal, é isso, é um exame de 30 segundos, o que seja, e faz parte do exame físico. E, de certa forma, a gente tem que pensar que o toque retal ele é tão importante por ser simples, ser de baixo custo e realmente ser importante. Então, ele pode ser realizado aqui em Belo Horizonte, pode ser realizado em Nova York, pode ser realizado no interior do Vale de Jequitinhonha. Daí a importância. Mas eu acredito que programas iguais esses, campanhas igual Novembro Azul, entrevistas, são as maneiras adequadas dos homens se conscientizar. Porque tudo na vida que nós detectamos no início, nós conseguimos, principalmente em relação à medicina, nós temos um resultado satisfatório. Não, eu acho que os homens deviam acompanhar as mulheres uma vez na consulta ao ginecologista e ver como que é o exame. Depois disso, eles não vão reclamar mais, tenho certeza. É muito diferente, muito diferente. E muito mais incômodo. E mesmo assim, as mulheres vão, né? Elas são muito mais cuidadosas que os homens. Doutor, então, queria saber, essa questão também do homem, tudo isso influencia, vem a questão do álcool, do tabagismo, né? Infelizmente, é mais associado ao homem do que à mulher, essas questões de álcool e tabagismo. Como que isso tem impactado? O senhor vê esse impacto na saúde do homem? Sim, é direto. Em relação ao tabagismo, graças a Deus, eu não sei se você já percebeu, hoje em dia está mais raro nós se depararmos com alguém fumando perto da gente do que era antigamente, né? Antigamente fumava-se em ambientes fechados, fumava dentro de ônibus, dentro até de avião, pensa bem. Hoje em dia não. Mas até hoje, em 2021, sofremos os efeitos de antigamente. Então, assim, um câncer, né, que impacta muito a saúde do homem e está diretamente relacionado ao tabagismo, cerca de 20 vezes maior a chance de um tabagista ter é o câncer de bexiga. Quando nós fumamos, nós excretamos na urina vários elementos que são carcinógenos e podem desencadear o câncer. E daí vai. Câncer de pênis está relacionado ao tabagismo, câncer renal também, e também o câncer de próstata. E aí, em relação ao uso do álcool, da mesma forma. E eu vou te já adiantando um comentário que é importante, como prevenir um câncer de próstata, como você faz para não desenvolver? Bom, primeiro tem a parte genética. Infelizmente, se você tiver aquele código, você tem que ter cuidados para que não desencadeie. Mas, se você tiver uma vida regrada, dieta equilibrada, exercício físico, não fumar e não consumir álcool, você realmente vai ter
menos chance de que essas pequenas chaves genéticas sejam desencadeadas para desenvolver esses tumores. Então, assim, como prevenir um câncer? Como ter uma saúde boa? Vivendo bem, dormindo bem, comendo bem, fazendo exercício, que é o que a gente tem que ter em mente. Só depois que a gente vai ficando mais velho que a gente vai levando em consideração esses pontos, né? Até certo ponto da vida nós achamos que somos invencíveis, que podemos tudo, viramos uma noite numa balada, mas depois de um certo tempo a gente percebe que isso cobra um preço caro, né? Verdade. E com essa reflexão a gente vai para mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente continua conversando. Na volta a gente vai seguir aí nossa entrevista sobre a saúde do homem com o Dr. André. Eu volto já. Estamos de volta com o De Bem com Você e a gente quer te contar uma novidade. Agora nós estamos também no Spotify. Você pode nos ouvir de onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar o Spotify e começar a ouvir. E hoje a gente está falando sobre saúde do homem. Participa da nossa conversa o médico urologista André Lopes Salazar. Doutor André, a gente está falando aí da saúde do homem num contexto geral. E algo muito importante a se considerar é a alimentação, como o senhor disse antes do intervalo, né? Existem muitos cuidados que, a partir de uma boa dieta, contribuem para a promoção de hábitos saudáveis para o homem. A nutricionista Ariadna Mesquita, do Instituto Horizonte, vai nos mostrar quais os cuidados os homens devem ter na alimentação. Quanto mais variada, quanto mais diversificada a alimentação, melhor vai ser. Mas a gente tem certos alimentos que vão ter algum componente que vão estar auxiliando nesse processo, tanto no processo de prevenção, quanto no processo mesmo de tratamento. Seriam eles, por exemplo, a massa de tomate, com tomate natural, ela vai ser rica em selênio, isso vai ajudar bastante. A gente tem aí a castanha do Pará, que é rica em zinco, também auxilia muito nesse tratamento. Alimentos fontes de ômega 3, como peixe, é uma ótima alternativa também para esses pacientes. A gente também tem a opção de estar suplementando para esses pacientes de acordo com o estado clínico dele, algum tipo de suplementação via oral para estar complementando a alimentação dele. Lembrando que a suplementação sempre tem que ser recomendada, porque ela não vai substituir refeição, ela está ali só como um aliado, como um auxílio, né? Mas a gente tem várias estratégias nutricionais. Mas é importante a gente entender que cada paciente é único, né? O tratamento ele tem que ser individualizado, porque às vezes o mesmo paciente com o mesmo tipo de câncer vai ter um protocolo medicamentoso diferente, vai ser um processo terapêutico diferente, né? Depende se vai ser um pós-cirúrgico, se é uma proposta para uma cirurgia, se esse paciente, como que é o estado dele nutricional, como é o estado dele físico, pratica atividade física, tem uma noite de sono boa, se ele está hidratado, isso tudo vai contar. Então o atendimento tem que ser uma coisa bem individualizada, por isso que é legal a gente sempre estar procurando, a gente sempre orienta, né? Está buscando a equipe de nutrição, para a gente estar dando esse direcionamento individualizado para cada caso. Então, doutor, aí quer complementar a fala do seu colega? Sim, perfeito. Ela comentou muito bem. Eu acho que 2 pontos são fundamentais. Ela falou sobre o tomate. Existem vários, antigamente era mais evidente isso, vários trabalhos falando sobre a importância de uma substância que está no tomate, que é o licopeno, na prevenção do câncer de próstata. Isso realmente era prevenção. Prevenção é você evitar que vá desenvolver. Infelizmente, cientificamente, isso não teve tanto impacto. Porém, como ela comentou, a educação alimentar, de uma maneira geral, sim, impacta. E eu acho que os 2 inimigos maiores são, os 3, aliás, o álcool, em excesso, o que seja, a gordura, né, os alimentos gordurosos, isso frequente, não é que você nunca vai comer, assim, tudo em excesso é ruim. E o açúcar, infelizmente o açúcar ele também é um vilão. Mas isso não só para a próstata, a gente vai falar então de a obesidade, que é um mal que desencadeia dezenas de outras doenças e atrapalha o tratamento de várias outras coisas, e também as doenças cardiovasculares, principalmente em relação às gorduras, né? Não, e quando o senhor fala de tudo isso, eu lembro da sua fala anterior,
que nós costumamos pensar que quando somos jovens somos invencíveis. E junto a isso tem uma questão fundamental que é o sedentarismo, né, doutor? Que também é outro remédio natural, não tem custo, não tem contraindicação, se for feito com moderação, né? Que falta muito, acho que, na vida das pessoas e, sobretudo, dos homens. Exato. Hoje em dia, antigamente a Organização Mundial de Saúde estipulava que você tinha que parar um tempo específico para fazer um exercício físico. E só aí era considerado, então, uma atividade física periódica. Isso está mudando um pouco. Existem hoje relógios que acompanham o tanto que você andou durante o dia, que você levantou da cadeira, subiu um patamar de escada, o que seja, e isso já é levado em consideração. Eu acho que o mundo está tão dinâmico em certos aspectos que você não é só levado em consideração um tempo para parar para fazer atividade física. Obviamente, isso seria o ideal, mas mesmo se você passar a ir caminhando para o trabalho ou levar os seus filhos caminhando para a escola, se você puder fazer alguma atividade caminhando, sair do sedentarismo, você já inicia um novo nível de vida, né? Uhum. Doutor, eu queria passar agora a falar sobre um outro assunto, que são as políticas públicas. O senhor estava falando aí do exame do toque retal, do custo, né, do baixo custo, a facilidade e tudo mais. Eu estava vendo que em relação à saúde do homem, não sei se eu estou certa, mas pelo que eu li, saúde do homem, apenas o Brasil, a Austrália e a Irlanda têm planos, né, têm projetos de governo voltados para a saúde do homem. Qual que é a importância disso, né, e como que é o reflexo disso no mundo? Ótimo comentário. Bom, todos os países têm sociedades que regem as especialidades. Ou seja, na urologia nós temos a Sociedade Brasileira de Urologia. Todo urologista é associado a essa sociedade. E a partir daí, nós, baseado em tratados mundiais de manejo de doenças, estipulamos as nossas determinantes para tratar aquela doença e como nós vamos lidar com a doença. E isso não é diferente em relação ao câncer de próstata. Então, existem as diretrizes nacionais da Sociedade Brasileira de Urologia em relação à saúde do homem e ao câncer de próstata. Em relação a planos de governo, o Ministério da Saúde anda paralelo à diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, o que se faz é tentar colocar sempre nas unidades de especialidade um urologista para atender as demandas. Porém, o urologista não consegue estar na ponta, porque metade da população é masculina e você não tem como ter urologista para isso tudo. Então, treina-se, a partir dessas diretrizes, os generalistas que estão na saúde básica para poder, então, encaminhar o especialista. E como é feita essa detecção? A detecção é feita a partir de uma certa idade e a partir daí, de acordo com um período estipulado de periodicidade e quais os exames. O exame físico, que é o mais simples e o mais importante, porque é acessível, que é o toque retal e o exame físico, e o PSA, que é um exame de sangue que você, então, solicita e, a partir daí, você vai avaliar a necessidade de um novo exame de sangue, de um ultrassom, de uma ressonância, que é um exame que entrou para o nosso armamento há alguns anos e é fantástico, e até de uma biópsia da próstata. Então, as políticas de saúde no Brasil em relação à próstata e à saúde do homem, elas são paralelas às diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia e são muito bem determinadas. Isso é realizado? A gente tenta realizar, eu vejo que o Ministério da Saúde tenta realizar, o Brasil é um país continental, ele tem altos e baixos em termos econômicos, você não pode comparar o estado de São Paulo com o Pará, nem em tamanho, nem em riqueza, mas a partir do momento que existe uma descentralização, que são as diretrizes do SUS, Sistema Único de Saúde, eu acho que aqui funciona assim. Nessa parte funciona assim, de certa forma, adequada. Uhum. E até complementando isso que o senhor falou, das políticas estarem alinhadas, existe, né, no Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.
é uma portaria de 2009, e aí ela tem como diretriz promover essas ações de saúde do homem que contribuem, né, para a compreensão da realidade masculina, nos seus contextos socioculturais, políticos e econômicos, enfim. É bem bacana saber disso, e ela tem 5 eixos temáticos, que é o acesso e acolhimento. Acho que é algo que os homens precisam muito, né, doutor, nesse primeiro momento, justamente porque ainda existem todas essas barreiras culturais. A saúde sexual e reprodutiva, que nós já comentamos aqui. Também um âmbito interessantíssimo, que eu até então nunca tinha ouvido falar, que é de paternidade e cuidado, incluir o homem, né, nesse papel que socialmente a gente entrega tanto para a mulher, mas que é de ambos. As doenças prevalentes na população masculina, que inclusive é o tema do nosso programa, e a prevenção de violências e acidentes, porque quando nós falamos de saúde do homem também, os homens morrem muito e morrem muito jovens, às vezes mortes evitáveis, né? Exatamente, perfeito. Essa diretriz de saúde do homem, ela foi feita paralelo à Sociedade Brasileira de Urologia, e outras sociedades também são importantes, a cardiologia, a endocrinologia em relação ao diabetes, mas eu vejo uma luz no fim do túnel, sabe? Eu já tenho, estamos completando agora 23 anos de formado, e eu vejo que muita coisa mudou nesse período. Os medos, os receios e os mitos estão caindo em prol de uma saúde melhor. E a condição de vida do brasileiro em si também. Aí a gente já amplia muito, vamos falar de saneamento, acesso à água, esgoto. Isso tudo está relacionado. E outra parte, já que a gente ampliou a saúde do homem, que é a saúde ocupacional, né? Ou seja, hoje nós observamos numa empresa, o homem usa EPI, o homem ele recebe cursos de como se proteger no seu trabalho. Então, assim, eu acho que tem uma luz no fim do túnel, sim. É paralelo à melhoria do país, nós temos a melhoria da saúde do homem como um todo. Com certeza. E aí me ocorreu durante essa nossa conversa o seguinte: o senhor falou que os principais exames para se detectar o câncer de próstata, voltando a esse assunto, são o toque retal e o PSA. Aí eu pergunto para o senhor, diante desse cenário de tantos mitos ainda, de tantos medos e preconceitos, os exames de imagem que o senhor citou também, como ressonância e outros, eles servem para fazer o diagnóstico ou eles não são confiáveis para fazer o diagnóstico? E ainda complementando a pergunta, quando é o exame determinante para se fazer o diagnóstico, né? Qual é o exame determinante para se fazer o diagnóstico? É o toque, é a biópsia? Ótima pergunta. Vamos lá. Os exames de imagem são extremamente de elevada, o termo que nós usamos em medicina é acurácia. Eles têm elevada acurácia. Porém, eles têm um custo alto e eles têm que ser utilizados quando você tem uma elevada suspeição clínica. Ou seja, a partir do momento que você, como um médico, você tem uma suspeição clínica, você então vai solicitar um exame mais elaborado. E a sequência então é consulta com o urologista, entrevista clínica, que a gente chama de anamnese, exame físico. Na anamnese inclui a história familiar, história pregressa, e isso é um ponto que eu até esqueci de comentar e é fundamental. A história pregressa, a cinética dos valores do PSA, as consultas prévias, o que ele já passou na vida daquele homem, isso é fundamental, ele trazer o histórico para o médico. Ou até conseguir sempre ir no mesmo urologista, porque ele vai conhecer o homem ao longo da vida. Então vamos lá, essa é a parte inicial. O toque retal é fundamental e o exame de PSA, que é um exame hoje que não impacta tanto no custo da saúde quando bem indicado. Se você tem uma suspeição clínica, ok, a gente parte para os exames mais elaborados. O que determina, respondendo a sua pergunta, é a biópsia da próstata. A biópsia da próstata, ela vai nos fornecer elementos que vão nos dizer qual o tratamento para aquele homem. Ou seja, confirmando o tipo de câncer, a graduação daquele câncer e se ele está espalhado ou não, ajuda a gente a estimar. Porém, antes da biópsia hoje, nós realizamos então a ressonância.
A ressonância, ela é um tipo específico de ressonância para a próstata. Se chama ressonância multiparamétrica da próstata. Como o nome diz, ela avalia a próstata em vários parâmetros em relação ao contraste. E vai nos ajudar, então, a determinar se existe alguma doença significativa, se é realmente necessário fazer a biópsia da próstata, e ajuda ao colega que está fazendo a biópsia a direcionar para as áreas corretas, que a gente chama de biópsia por fusão. É um tema muito moderno, mas ele está ficando cada vez mais frequente. E daí vem a biópsia. Aí você fala, ô doutor, mas por que você já não pede a biópsia de cara? Porque a biópsia, ela é invasiva, ela tem que ser pedida quando você tem uma elevada suspeição. Então, consulta, PSA, toque, ressonância e ultrassom com biópsia. E aí você tem o resultado positivo ou negativo para o câncer. E a partir daí, com todas essas variáveis, todos esses elementos, você vai então direcionar o paciente para o melhor tratamento, que é o melhor tratamento, igual a nutricionista diz, é o melhor tratamento para ele, para aquele paciente. O terno de alfaiate que o senhor falou. Exatamente. Então, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o nosso tema é saúde do homem. Continue com a gente. Tudo bem com você? Está de volta e hoje a gente conversa sobre a saúde do homem com o Dr. André Lopes, médico urologista. Doutor André, muitas perguntas, pouco tempo. Eu quero só fazer uma pergunta. O PSA, dependendo do resultado dele, o valor dele, exclui o exame de toque retal? É pergunta até de paciente. Algumas vezes pode excluir, mas igual eu já comentei, depende de cada caso. Depende de cada caso. Existem algumas diretrizes internacionais que, dependendo de um valor de PSA, você não precisa fazer o toque, o que seja. Agora, um comentário rápido em relação ao PSA. O PSA é uma sigla em inglês que significa antígeno prostático específico. Mas não é antígeno de câncer de próstata específico. Ele está relacionado à próstata. E vários acometimentos da próstata podem aumentar o PSA. Inflamação, infecção da próstata, cirurgia na próstata e, dentre eles, o câncer de próstata. Então, o PSA é uma ferramenta que nos auxilia, mais uma das ferramentas que nos auxilia na suspeição clínica do tumor, mas ele não fecha. O que fecha é a biópsia, que é o final de quando nós já tivemos todas as outras suspeições. Agora, se você está vindo numa sequência que o seu PSA está alto, você já fez um toque, agora o PSA caiu, dependendo da situação, pode ser que não seja necessário. Agora, respondendo à pergunta, o PSA baixo não exclui o toque, mas para aquela situação pode excluir, ou seja, é individualizado. Sim. Doutor, e agora eu vou tentar agilizar aqui ao máximo. Temos uma fala da sua colega, doutora Graziela, oncologista, que ela explica o tratamento. Então, a gente vai fazer o seguinte, a doutora Graziela vai explicar como que é o tratamento do ponto de vista oncológico e, na sequência, o doutor André vai falar para a gente como que é o tratamento com o urologista. Vamos ver. O oncologista não é o primeiro médico que recebe o paciente, né? Então, o diagnóstico é feito pelo urologista, né? O paciente passou pelo screening, fez o PSA, fez os exames iniciais, teve o diagnóstico e normalmente a gente vai fazer um tratamento compartilhado com o urologista, né? A gente costuma falar que o tratamento é multidisciplinar, né? A gente precisa da opinião do urologista, a gente precisa da opinião do radioterapeuta, a gente precisa da opinião, né, da oncologia e dos grupos auxiliares, né? Nutrição, psicologia, né? As pessoas que vão estar envolvidas no tratamento. A maioria das vezes não existe uma opção só de tratamento, então o paciente pode optar pela cirurgia, o paciente pode optar pela radioterapia,
pode ser um tratamento combinado de rádio e hormônio, né? Depende muito do estadio que a gente descobriu a doença, depende da preferência do paciente, depende da condição clínica, né? Então, tem pacientes que são, às vezes, candidatos cirúrgicos, mas que o paciente declina a cirurgia, né? Ou tem alguma condição clínica que impeça a cirurgia, então a gente vai partir para outras opções. Então, tem uma série de caminhos a ser seguidos. Desde que essas campanhas de Novembro Azul começaram, a conscientização melhorou muito. Então, a gente faz ainda mais diagnóstico de câncer de próstata inicial do que se fazia há alguns anos atrás. Mas o oncologista especificamente acaba ficando com os casos um pouquinho mais avançados, né? Porque muitos dos casos iniciais ficam com o urologista, né? Então, às vezes eles operam, fazem uma radioterapia e às vezes nem passa na oncologia. Então, a grande maioria dos casos oncológicos são casos mais avançados, né? Que precisam de um tratamento sistêmico, um tratamento que atinge o corpo todo. E algumas vezes casos iniciais também, né? Que a gente precisa complementar o tratamento curativo com o hormonioterapia, que geralmente fica a cargo da oncologia, mas em geral a gente vê o caso um pouquinho mais avançado do que o urologista. Mas tem melhorado muito, assim, muito. Muito paciente passa, às vezes, já com tratamento com intenção curativa e faz acompanhamento com a gente só para uma questão de segurança, né? Mas a gente tem visto, assim, essas campanhas são muito importantes para melhorar a conscientização. Homem, em geral, se cuida menos, né? Historicamente, mulher procura muito mais médico, está muito mais presente, faz muito mais exame. Homem deixa para o final das contas, né? Então, essas campanhas trazem essa conscientização bem importante. Então, doutora, agora que a doutora Graziela fez essa explicação, gostaria que o senhor complementasse. Eu acho que a Grazi é uma grande amiga, uma excelente oncologista. É casada com um urologista, então assim, ela realmente tem muita autoridade para comentar a respeito do câncer de próstata, sabe muito. E é o que ela falou, o atendimento inicial é com o urologista, é conosco. Muitas vezes nós temos vários tratamentos para o câncer de próstata. Eu costumo dizer que são 5 tratamentos. Uma categoria observacional, alguns tumores que são detectados na fase tão inicial nos permite observar aquele câncer com consultas periódicas e a partir daí, se ele apresentar uma mudança, a gente parte para outra categoria. Então, inicialmente, pode ter o tratamento observacional para alguns pacientes específicos. Daí nós temos também os tratamentos com a radioterapia. A radioterapia é uma opção, principalmente para o paciente que não tem condição clínica de operar ou não quer operar por algum motivo. Tem excelentes resultados também. Mas, na maioria das vezes, o paciente jovem com a doença inicial, o tratamento é cirúrgico. E a cirurgia é retirada da próstata, das vesículas seminais e dos linfonodos que drenam a próstata, que nós chamamos de linfadenectomia. E como que é feita essa cirurgia? Ela pode ser feita aberta, ela pode ser feita laparoscópica ou até a robótica. A robótica é um armamento que chegou para auxiliar na cirurgia e ela está se mostrando cada vez mais uma ferramenta que vai ajudar em minimizar os efeitos deletérios do tratamento, que é a toxicidade. É igual um remédio que faz o cabelo cair. O câncer de próstata, quando feita a cirurgia, a toxicidade do tratamento influencia tanto na função erétil quanto na continência do paciente. Ele pode perder um pouco de urina. Mas o que acontece? Atualmente, a técnica cirúrgica, o fazer da cirurgia, está muito melhor do que há 15, 20 anos atrás. E se você procurar um urologista que faz bem qualquer uma das 3 maneiras, se você fizer bem feito, o resultado vai ser excelente. Os resultados, tanto de controle do câncer quanto de complicação atualmente, são inúmeras vezes melhores do que há 20 anos atrás. Ou seja, a expertise do urologista em realizar a cirurgia está cada vez melhor e isso impacta menos na saúde do homem. Então, detectando no início, fazendo a consulta, você tem a chance de tratar sem impactar tanto na sua vida. E muito provavelmente, eu costumo brincar com meus pacientes que não é o câncer de próstata que vai levar você para conhecer o mocinho da barba branca, não. Provavelmente, eu não sei o que é, mas não vai ser câncer de próstata, não. Deixa com a gente que não vai ser isso, não. Tá certo. Doutor, eu adoraria continuar conversando com o senhor. A entrevista passou voando. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu gostei demais, agradeço a todos.
e assim, gostaria de dar os parabéns pela iniciativa. É isso que faz a nossa profissão ser uma profissão que nos acalenta tanto o coração, né? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Nosso programa está acabando, mas olha, quer sugerir um tema? Manda um WhatsApp pra gente, 31 99642 8473. Se preferir, a gente tem no Instagram, @debemcomvocê.tvh e ainda o nosso podcast Pode Bem. Te vejo semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.